desse documento que a minha amiga Elizabeth falou que ia nos entregar, e daí em diante a gente vê quais os próximos passos que podemos dar para atender dentro dos pleitos de vocês, certo? Então, eu quero saber se algum colega meu tem algo a falar antes dessa reunião. Nós vamos ouvir primeiro, depois a gente fala, tá certo? Então vocês com a fala. Nos deu, eu quero entregar a eu vou abrir o espaço para os colegas falarem. Eu só quero fazer uma pequena apresentação. Eu acho que muitos de vocês já têm conhecimento do movimento. O movimento Reunideus é um movimento apartidário, suprapartidário, no sentido de termos integrantes filiados a partidos políticos e também sem partidos políticos. A juventude está mista nesse processo, mas a composição do movimento, os objetivos, não tem nenhuma relação com objetivos partidários, que fique claro isso aqui. E também, o nosso objetivo agora em estabelecer esse contato com vocês, e agradeço muito que vocês tenham proposto, né, essa reunião, a respeito da fiscalização desse contrato de concessão, que será entregue, e também algumas informações que recebemos ontem, que eu particularmente não conhecia, que a decisão sobre o valor da tarifa, ela não está com a Câmara agora nesse momento, é isso? Confirmado? Eu pergunto para os senhores em que momento isso saiu da Câmara, ou você nunca esteve na Câmara? Nunca esteve. Já esteve. Há muitos anos, a Câmara nunca teve o poder de definir. Eu nunca imaginei ser vereador. E dizia-se, quando eu entrei aqui, procurei saber. Eu perguntei por que nós não nos reunimos para discutir a questão do transporte coletivo. Isso em 2004. Isso foi dito, a Câmara não tem prerrogativa, vocês podem anuir ou discordar. Você pode concordar ou discordar, mas não tem poder de decidir. Eu discordo, até porque devia ser uma coisa paritária. Uma comissão, membros do Executivo e do Legislativo, certo? A gente fazer um confronto com o que foi apresentado, aí a gente tem uma ideia. É mais ou menos isso aí que eu tenho que passar para vocês. E nossa luta, inclusive, é para que essa decisão retorne à Câmara. Porque, caso vocês não conheçam, existe um item no contrato que revela que o reajuste para a redução da passagem, ele não é possível no contrato. Ou seja, estamos numa situação a nível nacional de desoneração de impostos que recaem sobre a cadeia de transportes e estamos aprisionados pelo contrato de concessão que não permite o reajuste para a redução do valor. Então, a minha opinião é de que não adianta se orgulhar por fazer um processo licitatório, um dos únicos do Brasil, sobre o transporte público, se acaba criando um contrato de concessão com termos aprisionantes, né, em relação à flexibilidade do transporte coletivo. A comissão, que você recitou agora, também é um dos nossos objetivos, já foi apresentado ao Executivo, inclusive, que é a formação de uma comissão permanente com membros do Executivo, Legislativo, Ministério Público e membros populares, do Reunideus ou não, paritário, para integrar também o Conselho de Transportes, trabalhar junto nesse sentido, e para que todas essas decisões voltem para a Câmara, que é o lugar delas, certo? Então, pedimos que vocês, quando receberem, puderem imprimir, porque nós vamos entregar digitalizado os documentos, leiam com atenção e trabalhem nesse sentido de fiscalizar, analisar o que está errado, que tem muita coisa errada, nós sabemos, e buscar a rescisão desse contrato. Tem nossa palavra para vocês, vou deixar aberto para os colegas falarem. Só queria explicar, né, o porquê da ocupação, não sei se está claro para todos.
No dia 3 de julho, a gente teve a primeira reunião do Poder Executivo, em que diversos vereadores estiveram presentes também. E nesse documento que a gente entregou no manifesto, são diversos requerimentos, mas os requerimentos que a gente considerava que poderiam ser supridos de forma quase instantânea, os documentos relativos ao transporte coletivo de Ilhéus. Nesses documentos a gente pediu que eles fossem entregues na mesma semana, não foram entregues na outra segunda-feira, que foi no dia 8 de julho. E durante essa entrega, nós pedimos, todos os documentos que nós pedimos eram relativos ao Conselho de Trânsito, os editais da licitação, os contratos da empresa de ônibus, a planilha de custos que aumenta de 2,40 para 3,5 e os balancetes contábeis das empresas. Todos esses documentos nós recebemos, exceto os balancetes contábeis da empresa, no qual o secretário que estava presente disse primeiramente que não era tão importante assim para nós analisarmos os balancetes da empresa, nós reiteramos a relevância disso e ele falou que iria verificar com a Procuradoria se havia legalidade, se havia embasamento jurídico para que a Prefeitura requeresse os contratos, os balancetes contábeis. Daí o reuniremos em posse desses documentos, em meia hora a gente analisou os contratos, encontramos as cláusulas 54 e 57 nos contratos, que dizem que a concessionária, que é obrigatório que a concessionária entregue à concedente, que é a Prefeitura, os balancetes contábeis e as estatísticas de uso do transporte coletivo em Ilhéus, sempre que a concedente julgar necessário, no prazo estipulado pela concedente, se não houver nenhum prazo estipulado pela lei. Então, nesse momento, a gente vê que é legal, sim, que a gente tenha acesso a esses balancetes, que eles são públicos, visto que a Prefeitura pode exigi-los e demandá-los. E mandamos outro ofício para a Prefeitura, explicando que na terça-feira, que foi essa terça-feira, nós, às 11 horas, estaríamos na Prefeitura para pegar a cópia desses balancetes. Foi quando a gente percebeu, quando fomos avisados, que a Prefeitura tinha enviado um ofício para a empresa na última sexta-feira, dando um prazo de 10 dias para a entrega dos balancetes. Nós consideramos que esse prazo é um prazo extremamente grande, visto que os balancetes das empresas já estão prontos, porque elas tiveram que prestar contas para o imposto de renda, para a Receita Federal, até maio desse ano, e que a gente não entende o porquê dessa demora de 10 dias. São duas coisas ruins que passam pela nossa cabeça, na verdade. Uma é a tentativa de fazer alguma coisa com esses balancetes para talvez não mostrar a realidade. Ou a outra coisa é que nós, por sermos um movimento, na sua maioria, integrado por jovens, está sendo subestimado. Dá um prazo de 10 dias porque eles não têm tanta pressa assim. Foi de onde tomamos a decisão de ficarmos, então vamos ficar na Prefeitura até que a gente consiga receber a cópia desses balancetes. E daí a Prefeitura foi fechada, por ordem do próprio gabinete, os banheiros também foram vedados, a água também foi cortada. E daí contamos com o apoio da comunidade por completo para conseguir as doações, que passamos a noite. Na primeira noite, a liminar que a Prefeitura pediu, o pedido de liminar à Prefeitura, fizeram em caráter de urgência para o juiz às 20 horas, e o juiz não concedeu a liminar por verificar que, como o movimento já esteve lá durante o dia inteiro, que negociou e conversou abertamente com os secretários, que se fosse realmente uma questão de urgência ou que se a Prefeitura tivesse visto perigo na nossa manifestação, eles teriam entrado com esse pedido de liminar durante o dia, não teriam esperado até a noite para tirar o pessoal da Prefeitura. Então ele requer que o pedido de liminar seja feito no próximo dia. E a Prefeitura faz novamente o pedido no próximo dia, onde consegue eliminar, dizendo que, pedindo para que o movimento Reúne Ilhéus se retire da Prefeitura sobre o custo de R$2.000 por dia, caso não aconteça. A gente não sabe para quem seria encaminhada essa multa, na verdade, porque o movimento não tem personalidade jurídica. E, além disso, também está estipulado na liminar que poderia fazer uso da polícia para retirar os jovens do recinto. Daí está escrito, sem o uso de força ou de violência, mas sei lá como que isso se daria, E daí também foi deixado claro que caso a gente não cumprisse a ordem judicial, isso seria a ordem de prisão, que está aqui colocado. Então a gente, nesse momento, saímos da Prefeitura e começamos a acampar na frente da Prefeitura para continuar a nossa vigília em prol dos pacientes, em prol da redução do transporte coletivo.
Boa tarde, vereadores. Queria agradecer a presença de todos vocês, que aqui eu estou vendo que a Câmara vem para o diálogo com a sociedade. Eu sei que aqui faz parte da comissão, vocês fazem parte da comissão de transporte, porém o diálogo era com a casa inteira. Mas paciência se os outros não entendem que esse é um momento importante para a nossa cidade. E parabéns a vocês que passaram por cima das divergências e bandeiras partidárias e aqui estão junto com a gente para chegar a um denominador comum e resolver esse impasse que vai ser tão bom para a governabilidade quanto para a sociedade seguir em frente. O que acontece? Esse movimento aí fora se deu, claro, ao pedido dos balancetes. Porém, daí surgiu-se várias outras denúncias que caracteriza-se, se o Ministério Público for a fundo, junto com a própria Polícia Federal, que há aqui caracterizada a máfia do transporte público na cidade de Ilhéus, sem dúvida. Agora, quem está envolvido, a quem beneficia, cabe ao Ministério Público e à Justiça investigar. A gente corre, claro, o risco, não por parte, claro, de vocês, que está aqui a nos ouvir e tentar entrar em um acordo. O movimento Ilhéus, além de assumir essa questão da bandeira, da redução da passagem e os balancetes, pegou também a causa da questão da educação que se resume basicamente ao funcionamento das escolas e também as merendas escolares que até o momento lá não chegaram, e nós temos visto professores vindo denunciar, pais de alunos dizer que não estão mandando seus filhos porque não tem como nem lanchar, comer, nada, então não tem um desenvolvimento dentro de sala de aula, os professores sem material para trabalhar, o básico da cidade não funciona, os PSFs também zero, todos os PSFs fechados, nem o básico, então a gente levantou essa bandeira e também está aí fora, claro, defendendo essas bandeiras para que esse impasse sendo resolvido, a gente se retirar das ruas e começar novamente o diálogo com o governo para resolver outras questões. Ficou também muito bem claro aí nos contratos que Elizabeth e Morgana aí acabaram de entregar aí aos senhores, que tem várias cláusulas que se pode rescindir esse contrato com essas empresas, que o contrato de 25 anos, para ser renovado em 5 anos, claro, o poder concedente permitido o reajuste e eles dando de volta para a população o serviço de qualidade. É claro que os senhores são vereadores, mas duvido aqui que qualquer um de vocês já não pegou o transporte coletivo e sabe como já é precário o nosso transporte coletivo. Deixar bem claro que o Ilhéus não é um movimento eleitoreiro, não estamos aqui para denigrir a imagem de ninguém. A imagem do prefeito, pessoal dele, jamais foi ali ofendida. Claro que tem algumas pessoas que o movimento é popular, tem algumas pessoas que acham e se indignam, soltam algumas palavras de ordem, como se faz também contra a Câmara, mas é claro que eu sempre gostei de deixar claro que a pessoa não pode generalizar os políticos, aos bons e aos maus. E aqui, pelo menos, nós estamos vendo da parte de vocês, que vocês, pelo menos, estão agindo com boa fé com a população, quando vem aqui, senta e dialoga com a gente. Então, o que nós queremos é que a Câmara, claro, analise esse contrato, dê uma postura breve, porque não tem condições de a gente falar, a Câmara vai decidir em 30 dias, 15 dias. Tenho certeza que essa comissão, que está aí bastante empenhada, tanto que está aqui em recesso, em 4, 5 dias, com orientação jurídica, pode analisar esse contrato e dar uma resposta à sociedade de qual é a posição da Câmara, se é a favor ou contra a rescisão desse contrato, se acha justo ou não realmente que os balancetes sejam entregues à sociedade, e aí que a gente continue esse diálogo. Nós vamos continuar acampados ordeiramente, com o apoio da população, vamos passar também, eu acho que consenso, que vamos passar para a população, os vereadores que estiveram aqui presentes e os que se omitiram de não estar aqui, seja ele de governo ou de oposição. Mais uma vez agradecer a presença de vocês, de nos receber aqui vejo que com toda humildade, paciência e tolerância, e também cumprindo o papel de vocês, que é ouvir o povo e mostrar o que nós queremos, e assim
resolver os nossos problemas. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer. Vou deixar claro na questão da ausência dos vereadores, que ia ser feita uma reunião com a comissão de transporte, semi-aberto. Eu não sou da comissão de transporte, mas que os vereadores que pudessem vir, que viessem. Mas foram todos avisados, foi? Isso. Aí acabou de me ligar aqui o vereador Rafael Benevides, o vereador Roque e o vereador Raimundo Basílio. Por quê? Eles estão em uma campanha para buscar uma agência da Caixa Econômica para a Zona Sul. Então, neste momento, está acontecendo uma reunião em Itaú, com a superintendência da Caixa, para viabilizar essa vinda dessa agência para a Zona Sul. É benefício para a nossa cidade, então foi a justificativa que assim ele fez para a gente aqui. Eu não sei se demais vereadores receberam alguma justificativa, eu estou passando porque os vereadores me ligaram. Na hora da reunião, se eu estava na ligação, foi com ele. Só para justificar a ausência. Deixa eu falar, eu queria... complementar. É no sentido de vocês serem interlocutores desse movimento do Poder Executivo. Porque, assim, antes de ter esse movimento da ocupação da prefeitura, antes de ter toda essa socialização da pauta do movimento da sociedade, o prefeito vinha dialogando realmente, tipo, pôde aqui, ou nos omitimos a dizer que ele dialogou com a gente. Ele vinha dialogando, só que após esse acontecimento da ocupação e ter tido a pressão popular, nem sequer mais uma mensagem de não oficiais, que quando estavam lá na ocupação, que os recados, não sai mais nunca nas oficiais, sempre coisas mais para tentar ameaçar, sabe? Para tentar ameaçar e derrotar os jovens que lá estavam. E os jovens aqui, você sabe que a juventude é aquela fase que o pessoal tem mais força, mais garra e mais coragem de ficar na resistência. Então os jovens querem mostrar. Querendo ofender, não está no bate com o prefeito, muito menos desgastar o governo. Porque muita gente está querendo dizer que o objetivo disso aqui é desgaste do governo. Não é. A gente está querendo dialogar com ele, mas ele ainda não teve depois que aconteceu isso, ele ainda não teve nenhum meio, nenhum canal, não criou nenhum canal de diálogo com os jovens, a não ser no envio de 2 secretários, que foram de administração em Casa Teixeira e Jair Nascimento, de Relações Institucionais, a pedido dele, que tentaram dialogar conosco, mas o pessoal se recusou a dialogar porque todos os diálogos estavam em assembleia e todos os diálogos de negociação estavam acontecendo diretamente com o prefeito. Então a gente não entende porque só nesse momento ele não quer dialogar. E aí o que ele está divulgando para a população lá fora é que também nós vamos solicitar da Câmara esse canal de diálogo entre a prefeitura que vocês podem ter, entendeu? Para poder levar, eu acho que é o que está acontecendo com os trabalhadores também, que não estão conseguindo mais negociar com o prefeito e pede que os vereadores venham fazer essa intervenção de diálogo para que solucione esse problema. E aí é muito importante também, os jovens aqui também estarem falando um pouco sobre a pauta e sobre os temas que estão sendo abordados, mas a gente queria também ouvir da comissão o que é que... E outra coisa, pessoal, para esclarecimento também, a Câmara de Vereadores não possuía a cópia desse contrato, que é mais uma prova de vergonha, coisa que também indigna o pessoal que aqui está. Então a gente vai passar para vocês o contrato, vocês vão ter, como eu sei que não é oficial, mas vocês vão ter a oportunidade de estarem verificando já falhas que nós já identificamos, como a durabilidade dos ônibus, o tempo de uso e outras cláusulas que a gente já tem notoriamente, já é notório que estão sendo reincididas. E por isso que o grupo pede rescisão de contrato. Não é contra as empresas que estão, pede rescisão justamente pelo que vem acontecendo. E a gente sabe que a Câmara, como órgão fiscalizador, ela tem esse poder. E é por isso que a gente quer essa parceria com a Câmara e vem aqui também escutar a comissão no sentido de ter esse apoio. Vou entregar para vocês agora a cópia dos manifestos que a gente entregou. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde. Eu estou aqui para agradecer publicamente, da mesma forma que fiz quando vim procurar a pessoa do vereador a quem vou me referir, mas eu quero tornar público esse agradecimento pelo apoio logístico que esse vereador, ou melhor, 2 vereadores prestaram ao grupo Reunilhéus. Na noite de ontem, para que todos saibam exatamente o que se passou, o grupo Reunilhéus ficaria acampado como ficou na praça. E eles precisavam de um banheiro, pura e simplesmente. Por quê? Porque não podem fazer as necessidades, como ninguém pode, na praça. E eles ficariam a descoberto disso, sob pena de se
tentassem qualquer coisa do gênero, serem punidos pela polícia, alguma coisa assim, pela sociedade. Foram pedir ao executivo, eu não quero nominar pessoas, não me interessa isso. Foram solicitar essa autorização, que foi negada. Essa autorização foi retirada. Consequentemente, eles ficaram sós. Eu me lembrei, eu falei, bom, eu vou ver se consigo ajudar. E vim aqui procurar o Dr. Jó, presidente da casa. Mas ele ainda não, ele já tinha saído. E fiquei a pé também. Eu digo, bom, vou ligar para um amigo meu. Eu tenho um amigo. Aí liguei para o Ivo Evangelista. O Ivo Evangelista, cordialmente, como sempre faz. Gente, quem está falando aqui não é assessor de vereador. Eu não sou candidato a política alguma. Eu sou apenas um cidadão como qualquer um de vocês. Como qualquer um dos senhores. E fui pedir a um cidadão, amigo meu, que pudesse intervir para ajudar outros cidadãos do grupo Reunileus, no que fui muito bem recebido. Então eu quero deixar a ressalva pública, e há pessoas aqui, nós estamos vendo a dona Maria do Socorro, que por si só já é autoridade do Instituto Nosso Ilhéus, dona Morgana Krieger também, os componentes do grupo Reunileus, e tantas outras pessoas que eu ainda não tenho o prazer de conhecer. Mas quero deixar registrado o meu agradecimento cidadão. Eu sou apenas um cidadão. Eu estou agradecendo em nome dos outros cidadãos que foram servidos. Eu me coloquei no lugar deles, senti o drama deles e conseguimos aqui, através da intervenção do vereador Ivo Evangelista, que por acaso está vereador hoje, mas não perdeu o caráter humanitário, quer dizer, não deixou de ser a pessoa Ivo Evangelista. Dr. Jó, que por acaso hoje está vereador e também é o presidente da casa, que não perdeu o seu princípio humanitário e cordialmente, mas não titubearam em momento nenhum, disseram laconicamente, o vereador evangelista disse para mim, Emílio, está liberado. 2 palavras, está liberado. E foi liberado o banheiro. Então eu quero deixar patente, com veemência, esse agradecimento, porque eu não posso perder a liberdade, gente, de reclamar desses vereadores, caso seja necessário. Se eu precisar reclamar desses parlamentares, eu quero ter a liberdade de reclamar. Da mesma maneira que quero ter a liberdade de agradecer pelo que fizeram por nós, cidadãos da cidade de Ilhéus. Muito obrigado, vereador Ivo Evangelista. Muito obrigado, transmita meu agradecimento sincero de cidadão. Eu não estou falando pelo grupo, não. O grupo não me autorizou, talvez nem caçasse a minha autorização. Mas eu não estou falando por eles, não. Não sou procurador do grupo, não. Eu sou um cidadão de Ilhéus. Só isso. Me coloquei no lugar dos cidadãos que estavam precisando disso. E gostaria muito que alguém viesse fazer isso para mim, ou por mim também. Então eu peço aos vereadores da casa que ajudem, continuem ajudando esse grupo, independente de partidarismo, de facção, de sectarismo, não interessa. O que interessa é a cidade de Ilhéus. E eu ouvi hoje muito bem. O que importa é a comunidade ilhéense. Isso é o que importa. Muito obrigado, vereador Evangelista. Transmita meus sinceros agradecimentos ao Dr. Jó, vereador, presidente dessa casa, e saibam que eu, se puder, esparramar essa cidade, essa notícia lá fora e esse agradecimento de forma pública no microfone que me é franqueado na praça, eu farei, como fiz agora no programa do Denis Dória, que vocês devem ter ouvido falar. Eu levei isso ao comunicado do programa. Muito obrigado e sejam felizes. Muito obrigado. O vereador alguém quer Ele estava falando, Danilo, falando que a gente tem condição de uma resposta disso em 5 dias. Eu não tenho conhecimento para analisar a planilha de transporte coletivo. Então, eu sugiro que nós aqui da Comissão de Transporte solicitemos à presidência dessa casa que contrate auditores, de preferência fora de Ilhéus, para que possam fazer uma auditoria e nos passar esses dados. Eu me sinto limitado para fazer esse tipo de coisa. Eu, Aldemir. Então eu solicito que a comissão solicite à presidência da casa
que contrate uma auditoria de fora com conhecimento em planilha de transporte coletivo. Salvador tem várias aí, não possa fazer isso. Agora que se faça isso com celeridade, comunica ao presidente, mas também não fica essa coisa de esquecimento, demora, porque assim tem que ser de imediato, logo hoje. Analisar hoje. chamar hoje para isso foi feito no passado aqui, uma auditoria, um estudo no transporte coletivo e não funcionou, pessoal, porque pessoas vieram, não funcionou. Então, eu sugiro que seja feita uma auditoria com pessoas de fora. Aí é imparcial, é impessoal, vem, faz, vai dar o resultado. Aí eu acho que nós teremos mais embasamento para chegar e questionar. Eu realmente me sinto extremamente limitado para eu cidadão. A gente tem uma proposta para entregar para os senhores. A gente só tem uma coisa contra essa auditoria. A gente quer que tenha participação do povo e que seja também de ilhéenses, porque assim, não adianta contratar uma pessoa de fora que não tem conhecimento de como é que é nosso solo, de como é que é a nossa geografia, para analisar o transporte, que aqui é um sistema meio complicado, tem suas peculiaridades. Aí a gente tem uma proposta legal. Você está completamente equivocado. Nós vamos auditar, não é o contrato, nós vamos auditar a planilha de custo deles aí, que eles estão botando. E eles lá têm parâmetros, não adianta maquiar em cima de um técnico, ele vai descobrir. Não adianta aqui você fazer firula em cima de um técnico, porque ele vai descobrir. Se contratar gente daqui, certo? E outra coisa, nenhuma auditoria vai se submeter a querer fazer auditoria com parceria de ninguém. Eles são contratados e pagos para fazer auditoria e vão apresentar o resultado. A gente não vai aqui achar que contratando um auditor de fora, ele vem para cá para maquiar as coisas, até porque eu acho pessoalmente que a passagem de ônibus em Ilhéus é cara, os ônibus não prestam o serviço que deveria prestar, não tem item de segurança, não tem nada, tá entendendo? Mas tem que ser revisto. Teve isenção de COFINS e outros tributos e impostos. Por que São Paulo baixou? Por que Belo Horizonte baixou? Por que outras cidades baixou? Então está na hora de chamar essa turma do transporte coletivo para sentar e para a gente dar não digo nem discutir a questão de deixar como está. Quanto se pode desonerar essa passagem ali? Isso continua falando. Como eu tinha dito antes, é uma proposta de grupo, é uma ideia, pode ser feita a auditoria? Pode. Mas nós temos sugestões para agrupar melhorar essa proposta dos senhores, ou do pessoal do senhor, né? De trazer a auditoria de fora bem. Ela vem com uma comissão, por que não? Vem os técnicos de fora, capacitados, com gabarito, e vem discutir. Porque uma decisão não precisa ser tomada ou escolhida por uma empresa ou um técnico só. Pode ser deliberado em grupo. Assim como nós fizemos com o contrato, já achamos várias coisas. Nós, com capacidade técnica e não, a gente já, numa leitura dinâmica, já achou em meia hora, coisa que o executivo demorou 10 dias para achar. Então não é achar que nós aqui de Ilhéus não temos uma capacidade, mas nós temos pelo menos força de vontade para colaborar ali com os técnicos, que com certeza eu acho que vocês também concordam. Eu acredito na questão da lesura. Exato, para garantir pelo menos que não tem... Da fiscalização do relatório, é só isso. De fato, essa é a minha opinião, que eu acho que não garante totalmente essa lesura. E só também. Como é? O secretário parece que postergou a entrega do documento para maquiar. Isso é uma loucura, porque a Receita Federal está tudo lá, isso é microfilmado, é só pedir que ele vai dar. Quem pensar que vai postergar com a intenção de maquiar, vai dar com os burros na água, porque é só você pedir a Receita Federal que ele vai mandar tudo. Vereador, está vendo aqui uma coisa. O que Mário falou é sobre a auditoria no balancete, como o que nós queremos uma resposta é da questão da rescisão do contrato baseado no contrato. É nítido e óbvio que não está tendo retorno de serviço de qualidade por parte da empresa. São duas coisas distintas. E distintas, porque a gente quer que vocês deem uma resposta, analisando o contrato, se a Câmara é a favor ou não da rescisão do contrato. Inclusive sobre crimes. Os balancetes já é coisa para nós discutir justamente com a auditoria. Socorro Mendonça está com a palavra. Tem duas coisas que eu quero. A primeira que eu quero observar é o seguinte: primeiro, boa tarde, parabéns por todo o trabalho que está sendo desenvolvido. Vocês são hoje motivo de orgulho para todos nós, cidadãos ilhéenses, e é isso que a gente espera da sociedade civil. E vocês estão fazendo isso e estão fazendo muito bem.
eu acredito que o que vocês estão solicitando, e aí eu quero me incluir, porque vocês não estão lutando pelos jovens e por toda a população, e eu sou parte dessa população, nesse momento, o legislativo, ele não tem que atuar porque é nosso parceiro e ser nosso parceiro nesse caso. Eles devem fazer aquilo que é a obrigação deles nesse momento. Né? Então, isso é obrigação do legislativo. Eu acredito que a gente pode até agradecer o fato de, legalmente, vocês estarem nesse momento, no período de recessão, e mesmo em recesso, estarem aqui. Isso é louvável. Agora, outra coisa é o seguinte, o que os senhores devem fazer, certamente, é aquilo que já é estabelecido e que deve ser cumprido. E o que eu acredito que falta e tem faltado é exatamente o conhecimento da nossa lei magna, que é a nossa lei orgânica do município. A lei orgânica do município diz exatamente como é que os senhores devem agir. E é isso que a gente quer apenas. O que nós estamos solicitando, o que esses jovens estão solicitando e que eu estou acompanhando, não é nada mais, nada menos daquilo que a lei exige que seja feito. Apenas isso. Porque se esse contrato, ele hoje não está sendo respeitado, não está sendo obedecido a cláusula que diz que o balanceio deve ser entregue, e sequer a prefeitura, os técnicos sabiam, não é, que se isso poderia ser exigido, é uma demonstração do desconhecimento total do contrato. Isso é, no mínimo, absurdo. Então, se esse material não era do conhecimento do Legislativo, vai ser agora porque, através do Grupo Reúne Ilhéus, os documentos foram conseguidos, eles estão sendo repassados e, de acordo com o que está lá no contrato, e foi lido por vocês em praça pública, e eu ouvi, não é necessário que se aguarde 2, 3, 4 dias. Já deveria ter sido entregue, a prefeitura já deveria ter, inclusive, os balancetes de anos anteriores. Isso significa que nunca foi solicitado e que o preço tem sido de forma aleatória imposto ao povo dessa cidade. Imposto a essa cidade. Portanto, o que eu gostaria, assim, de que nesse momento, quem está aqui presente, representando o Legislativo, nós estamos entendendo que quem está aqui é o Legislativo, não é? É que vocês devem se reunir e marcar uma próxima reunião, e nada disso pode ser demorado, porque tudo que se quer agora é ganhar tempo, e tudo que nós não queremos é que se ganhe tempo. Tudo que está aí é para ser cumprido. Se a empresa está descumprindo esse contrato ao longo desses anos, esse contrato deve ser reincidido, sim, e nova. E porque chega, porque fizeram, é claro que a gente entende que economicamente só é viável se ficasse durante tantos anos. Foi a análise que foi feita naquela época. 10 anos depois, isso muda. Isso muda. Então tem que ser revisto. Seja qual for a razão, nós não estamos aqui contra a pessoa do proprietário da empresa, nem a pessoa do prefeito, nem contra ninguém. O que nós queremos é que o povo dessa cidade definitivamente seja respeitado e que tanto o Legislativo quanto o Executivo entendam que a população não é formada por idiotas, somos todos inteligentes. Só para lembrar mais uma coisa, que dentre esses jovens temos doutores, professores, mestres. Então, não subjuguem a competência de cada um deles que estão aqui. O fato de usarem uma argola ou de estarem de Rastafari. Então, pelo amor de Deus, vocês parem para olhar quem é que vocês estão vendo. Tatuagem. Pois é, então, nada disso vai definir se alguém é inteligente, mais ou menos capaz. Não é a aparência física, é a competência mesmo no agir. Então, parabéns a vocês que estão fazendo isso. Eu me sinto representada por vocês.